Bom, dando início aqui, bom dia a todos que nos assistem, é um prazer recebê-los aqui mais uma vez para mais esse webinar da série de webinars da BVD. Hoje a gente traz um tema ainda mais especial, todos os outros foram muito especiais também, mas esse em especial porque a gente sabe que afeta aí um dos grandes pilares da venda direta, que é exatamente a questão da ética, né, e o crime, e como a gente combate o crime de ataque às pirâmides. A gente sabe, na verdade, que tivemos muitos problemas com esses assuntos e com essas supostas empresas, né, que surgem aí como pirâmides financeiras e que recrutam uma série de pessoas que trabalham aí na venda direta, que acabam não voltando mais ou acabam ficando com a imagem muito prejudicada, além do bolso muito prejudicado, claro, e por isso a BVD tem essa missão principal aí, essa missão fundamental de educar, de informar as pessoas, para que não entrem de novo nos crimes que voltam a surgir, né? A gente sabe que acaba uma pirâmide e dali a pouco a gente já tem uma outra sendo formada e a outra nos prejudica tanto quanto aquela anterior. Esse webinar, assim como todos os outros que a gente fez aí ao longo do ano, ficarão salvos lá no site da ABVD. Então, caso você goste, queira reassistir, queira indicar para os amigos, basta entrar no nosso site e acessar aí a ala dos webinars. Então, quero apresentar para vocês, com muito prazer recebo hoje aqui o Leonardo Marques. O Leonardo é da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, e responsável aí pela formação do grupo de trabalho contra as pirâmides financeiras. Bom dia, Léo. Será que você está? Acho que você está mudo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Léo. Tudo bom? Quero primeiro agradecer aqui em nome da Secretaria o convite feito pela BVD aí para participarmos desse webinar. A Comissão de Pirâmides, felizmente, ela, acho que já dando aqui o endereçamento do tema, ela já parece ter depois de uma discussão bem aprofundada ali com órgãos do Ministério Público, acho que a gente já tem um plano de ação relativamente direcionado, mas a ideia aqui é que a gente consiga ali entregar alguma coisa para o consumidor, de modo que a gente consiga minimizar esses riscos, enfim, mas a gente vai discutir isso mais à frente. Eu só quero deixar inicialmente o meu registro aí, meu agradecimento à BVD, para a gente poder trocar essa ideia, e mais uma vez aqui estender meu abraço fraterno aqui ao Léo Montagnoli, que tem sido parceiro muito participativo e muito contributivo aqui com a Secretaria nesse tema. Obrigada pela sua presença, por aceitar nosso convite, e aí quero apresentar para vocês também, com muito prazer, a gente recebe aqui também o Leonardo Montagnoli, que é da CVM e também faz parte do grupo de trabalho aí do Governo Federal contra as pirâmides financeiras. Bom dia, Léo. Bom dia, Adriana. Um prazer receber esse convite da BVD para poder falar sobre as pirâmides e poder contribuir um pouco mais para esse tema que merece destaque porque afeta a credibilidade de todo o sistema financeiro nacional diante da necessidade de poupança popular, do exercício do desenvolvimento da poupança popular. Gostaria também de saudar também o meu colega Léo Marques, também da Senacom, colega advogado da União. Prazer também tem muito contribuído para o trabalho contra essa infração contra o consumidor e contra o crime contra a economia popular. Obrigada, seja muito bem-vindo. E exatamente na hora da apresentação dela, chega aqui a doutora Vanessa Fusco, que é promotora de justiça da defesa do consumidor no estado de Minas Gerais, atuando em Belo Horizonte hoje. Bom dia, doutora. Oi, bom dia, como vai? Desculpe o atraso aí, porque tive uma dificuldade técnica, né? Mas nesses tempos de pandemia é assim mesmo.
Acontece, com toda certeza, mas chegou aqui em boa hora. Eu só estava antes fazendo as apresentações e a introdução, contando de uma forma geral como essas pirâmides financeiras são prejudiciais aí para o setor de venda direta. Então, você chegou em boa hora aí. Pois não. Léo Marques, eu queria começar com você aqui o nosso debate, perguntando quando surgiu a ideia da Senacom liderar esse grupo de trabalho para combate das pirâmides financeiras e como os membros foram escolhidos. Bom, vamos lá. A discussão sobre a pirâmides financeiras, sobre a questão das pirâmides financeiras, ela é recente, mas não é tão nova assim, né? A Senacom já tem um histórico com a CVM de outras gestões ali, de elaboração de cartilhas, de instrumentos informativos ao consumidor para tratar disso. Mas conforme já foi, inclusive, relatado pelo Vasco na reunião que nós tivemos da comissão, nós vemos encontrando, nos últimos anos, um aumento significativo de incidentes envolvendo aí a formação de pirâmides, né? De 40 mais ou menos do que era em 2015, estamos chegando a 600 casos anuais no âmbito da CVM, que a CVM, que não tem competência para processar esses casos, né, ela não tem poderes jurídicos para fazer isso, acaba repassando isso aos Ministérios Públicos Estaduais e à Secretaria Nacional do Consumidor para avaliar as medidas a serem adotadas nesses casos. Então, o que nós percebemos, né? Que, de alguma forma, esse tema precisa ser enfrentado. E aí, ao longo do ano, nós já tivemos algumas reuniões preparatórias, tanto no âmbito tanto com a CVM, como acho que com a associação aqui, com a Associação de Vendas Diretas, né, a BVD, em algumas ocasiões, acho que mais de uma vez, pelo menos, e aí nós decidimos por criar no âmbito do CNDC essa comissão de pirâmides, já na primeira reunião, que se realizou ali na primeira quinzena de setembro, com a finalidade de criar uma agenda de ações, digo, pelo menos enquanto a ideia de alguns pontos que precisam ser abordados, para, dentro do possível, minimizarmos esse risco, né? Deixando claro ali que zerar o risco da ocorrência de pirâmides é algo praticamente impossível, né? Acho que de qualquer crime, não existe crime com taxa zero de ocorrência. Mas a ideia é que nós consigamos aí, dentro do cenário atual, que tem sido marcado por investimentos cada vez mais sofisticados, né? Tivemos alguns casos ali envolvendo, por exemplo, criptoativos, que eu acho que não seria bem o caso de pirâmide, né? Tá mais para o contrato de investimento, né? Me corrija se eu estiver errado, Léo, tá? Se a minha percepção é essa ou não. Se a minha percepção está correta ou não. Mas a ideia é que a gente consiga agora criar formas de monitoramento e de, vamos colocar assim, lubrificar esse fluxo informacional entre os diversos atores que estão envolvidos com essa situação, né? Não só a CVM, que na verdade não deveria estar, mas acaba pelo nome, pela reputação e pela afinidade, né? Pela formação conceitual que as pessoas têm a respeito da matéria, acaba sendo o primeiro repositor dessas reclamações, mas que a gente consiga lubrificar essas informações aí com os diversos Ministérios Públicos Estaduais, Distrital, Ministério Público Federal, PROCONs, Senacom, além de outros aí que possam ser relevantes nesse processo. A própria BVD, talvez, né, vamos conversar ainda com eles, a Ambima, precisamos conversar, né, eles não foram sinalizados a respeito, mas a ideia é que nós consigamos, em algum tempo, ter um fluxo mais fluido desse tipo de informação. Mas a gente percebeu a necessidade, no decorrer do ano, de que esse tema precisa ser enfrentado, e a percepção que tem ficado mais clara é que o enfrentamento ex post, né, quando a gente diz ex post, é após, né, o golpe, né, após a disrupção, após o prejuízo, ele não tem sido efetivo mesmo num cenário otimista. Ele não tem chance de ser efetivo mesmo num cenário otimista, porque mesmo com a recuperação desses valores, né, mesmo que a gente consiga ter um congelamento de bens significativos dos organizadores desses esquemas, boa parte dele vai ser utilizado para pagamento de empregados, né, até 150 salários, que eles têm privilégio lá pela lei de falências, e as dívidas tributárias. O consumidor, com sorte, vai receber ali uma fração do que investiu nesse cenário. Então, parece que fica bem claro a necessidade de investimento em mecanismos de prevenção, seja pela educação ao consumidor, capacitação de agentes e melhora do fluxo informacional com relação a esses processos.
Além disso, talvez com o endurecimento do tratamento penal da questão, ali como a elevação da pena do tipo que está esculpido lá na lei de crimes contra a economia popular. Ótimo. Tá, só faltou você contar pra gente como vocês escolheram os membros. Você até Desculpa, fala. sim. Uhum. Na verdade, nós escolhemos primeiro pedimos que aqueles que tivessem afinidade com a matéria se manifestassem, né? E aí fomos nós, a CVM, acho que foram os primeiros. Além disso, tivemos ali a participação dos juristas que estão compondo atualmente o CNDC, o Ministério Público também, né? Tanto o Ministério Público Federal, representado pela Procuradora da República, a doutora Mariane Mello, como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, representando os Ministérios Públicos Estaduais, na pessoa do Dr. Paulo Binicheski. Tivemos ainda a participação também da ex-presidente do MPCOM, a doutora Sandra Legubra, que também trouxe algumas contribuições significativas, embora ela não seja formalmente membro da comissão, ela trouxe observações pontuais ali que ajudaram no desenvolvimento do tema. Além disso, tivemos a participação de 2 PROCONs, né? O primeiro é o PROCON do Estado de Goiás, que ocupa a posição de relator da comissão, e também o PROCON do Estado da Bahia, né? O PROCON do Estado de Goiás representado pelo seu superintendente Allen Viana e o da Bahia pelo superintendente Felipe Vieira. Acho que de uma forma muito sintética, né? A ideia foi congregar ali os diversos órgãos, atores e outras pessoas que tivessem interesse para tratarem do tema, então, e trazerem ali suas perspectivas de modo que tivéssemos um debate racional, cadenciado, orientado para a busca de entrega de resultado tanto ao consumidor quanto ao cidadão em geral. Ótimo, obrigada, Léo. E aí depois eu vou passar a palavra. Registrar também que convidamos a BVD para participar dos debates. A Adriana esteve na reunião, desculpa, preciso fazer essa menção, trouxe pontos muito importantes também, né, por causa porque os seus afiliados, bem ou mal, vivenciam no dia a dia, né, os efeitos tanto da perda de pessoal, né, pelo menos foi relatado, né, da perda de pessoal que acaba sendo captado, né, pelas pirâmides, e aí esses colaboradores deixam de ir para um setor lucrativo, que gera riqueza, que gera prosperidade para o país, para um setor que é deletério, que ele só gera entropia, só gera destruição e ressentimento entre entre os consumidores e os brasileiros em geral. Isso, obrigada. Eu ia deixar exatamente aqui registrado que os órgãos são todos órgãos públicos que, na verdade, a gente conversou até no passado e que vocês mencionaram que a BVD não poderia diretamente participar do grupo, mas que a gente tem sido convidado aí para as reuniões e servirá aí como referência para o que vocês precisarem exatamente para discernir os crimes. Então, pelo que você contou aqui para a gente, Léo, a gente tem aí todos os órgãos envolvidos, quer dizer, PROCON, a Senacom, Ministério Público, então todos os órgãos envolvidos aí, né? E no passado, principalmente ano passado, esse foi um problema que a gente viveu de uma forma muito intensa, exatamente por causa dessas pirâmides de criptoativos, né? Na ocasião a gente falou muito com a CVM, né, Léo, e denunciou aí uma série de casos, até, enfim, casos que fecharam estádios para fazer eventos e tudo isso, que realmente nos chocou muito aí, e que falavam até no nome do presidente da CVM como apoiadores aí, né, da empresa deles e tal, nesse sentido, e essa empresa hoje já nem existe mais aí e acabou realmente levando todos consigo. A gente sabe, deixa eu chamar aqui a Vanessa, então, para o debate, e você, Léo Montagnoli, se quiser, fica super à vontade para complementar aí. A gente sabe que esse crime piramidal é uma coisa antiga, né, conforme Léo Marques disse aqui, e muitas ações já foram tentadas nesse sentido, né. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente quais as ações de combate que dão mais resultado e o que já foi tentado e não funcionou. E principalmente o que esse grupo de trabalho pretende fazer diferente do que já foi tentado e não funcionou, né? Bom, eu vou falar da perspectiva daqui do Ministério de Minas Gerais. Eu sou promotora de Justiça do Consumidor da área criminal em Minas Gerais. E, em primeiro lugar, o que eu vejo é uma grande diversidade, uma
dispersão, por assim dizer, as investigações não são concentradas em uma mesma delegacia. Por exemplo, aqui nós temos a Delegacia de Proteção ao Consumidor, né? E nós não conseguimos, nem todas as denúncias ou investigações correm em uma mesma delegacia. Então, eu acho que isso já é um dificultador, porque muitas vezes são feitas, as vítimas fazem diversas denúncias e elas se espalham, e há um retrabalho, um sobretrabalho, por assim dizer, porque há investigações paralelas que acabam por gastar, né, os recursos, tanto os recursos públicos, quanto contribuir para uma baixa efetividade, tendo em vista o escopo, o tamanho da investigação que deveria ser feita e, na realidade, não é. Isso eu vejo como também um dificultador, essa falta de unidade nas investigações. E isso eu posso dizer que é um caso de Minas Gerais que nós temos observado. Quando chega para o Ministério Público fazer a apreciação, há uma dificuldade inicial, que é a questão da tipificação penal. Como todos aí já disseram, nós temos essa dificuldade grande, sabemos que o tipo ele seja infração de menor potencial ofensivo, que tem como consequência a impossibilidade de medidas mais efetivas. Porque eu acho que, não sei se os colegas aí que estão comigo concordam, trata-se de organizações criminosas, né? Elas são organizações criminosas. Só que disfarçadas, né, ou inseridas nesse tipo penal, que é uma criação brasileira, que traz uma mínima consequência em termos de persecução penal. Então, nós temos medidas que seriam fortes ou seriam efetivas para serem tomadas se o tipo penal assim o permitisse. Por exemplo, nós temos crimes punidos com detenção, que é o caso, uma infração de menor potencial ofensivo, onde há uma dificuldade de fazer a constrição de bens, uma interceptação telefônica, e principalmente nesses casos, a interceptação telemática, né? E aí eu trago a questão da prova, que a gente pode falar aí numa segunda momento desse webinar. Mas o que eu posso dizer é que aqui nós temos primeiro feito investigações com base no estelionato, para que nós consigamos obter medidas para descobrir esse caminho do dinheiro. Mas, infelizmente, quando chegamos nos tribunais, muitas vezes, em primeira instância, conseguimos condenações pelo estelionato, mas quando chegamos nos tribunais, nós já sabemos que a jurisprudência é formada no sentido da não configuração do crime de estelionato, mas sim aquele da lei dos crimes contra a economia popular. Só para encerrar essa primeira participação, eu não sei o que os colegas acham, mas se nós tivéssemos simplesmente revogado o tipo do crime da economia popular, ele já não seria de grande valia, porque, quem sabe, nós poderíamos usar o crime da lei dos crimes contra a ordem econômica e tributária, contra as relações de consumo, no artigo 7º, inciso 7. Então, eu acho que, se não tivesse, ou se fosse simplesmente revogado o tipo da lei de economia popular, talvez nos trouxesse mais benefícios até que outro tipo fosse criado. Então, pelo que você está me dizendo, na verdade, não existe um órgão que centraliza essas denúncias todas, e por causa disso, cada delegacia que recebe a denúncia sai usando seus próprios recursos e não tem necessariamente uma coordenação. Essa ausência de coordenação, ela enfraquece. Além de enfraquecer, você não tem a noção do volume desse golpe, né? Ou seja, em que momento ou qual o impacto para o consumidor ou mesmo nesse mercado, né, do marketing multinível que ele está causando, né? Nós não temos muita noção. Então, eu acho que a unidade ou a centralização das investigações é das nossas falhas que nós precisamos melhorar.
Tá. Mercado do marketing multinível são exatamente as empresas de venda direta, tá, doutora? Que são aí trabalham dentro do código de ética. Não, exatamente. Eu digo assim, Uhum. estão travestindo-se de mercado multinível. Certo, E estão perfeito. impactando o mercado multinível negativamente. Perfeito, muito obrigada. Léo Montagnoli, você quer complementar? Falar Sim. alguma coisa mais nesse sentido? Sim, claro. Primeiramente, assim, a atribuição da CVM, no caso, ela pega não a pirâmide pura e simples, como o Léo Marques falou anteriormente, mas naqueles casos em que há também a oferta de valor mobiliário. Por exemplo, os contratos de investimento coletivo. Aí a CVM entra porque ela regula essa parte. Ou então, quando tem o oferecimento de investimento em Forex, que não é autorizado aqui no país. Existem algumas pirâmides que fazem que trabalham nessa linha. Aí a CVM consegue entrar. Aí, nesse caso, além da CVM, primeiramente, num passo anterior, atuar na educação, distinguindo o que é Ponzi, o que é pirâmide, o que é marketing multimídia, para conseguir distinguir o que é lícito e o que é ilícito, o que é lícito, a gente também faz essa atuação quando verifica que ocorre efetivamente ocorre a presença desses elementos. Quando tem, por exemplo, um Forex e você tem um contrato de investimento coletivo. O contrato de investimento coletivo você vê muito atrelado aos criptoativos. Aí, não porque a CVM atua no criptoativo, mas por conta do contrato de investimento coletivo. Uhum. Aí, nesse caso, quando a gente verifica que há essa emissão irregular, ou então essa atuação irregular no Forex, que no caso aí também se constituem crimes, né? Porque a atuação do Forex seria uma atuação não autorizada por uma pessoa oferecendo um produto que não é autorizada para isso. Os dois são tipos penais que são comunicados ao Ministério Público Federal. O primeiro, no artigo 27E da Lei 6385, que é a nossa lei da CVM, né? E o outro pelo artigo 7º da 7492. Só que essa comunicação de crime ela é feita em conjunto com uma cautelar administrativa que é disparada para o mercado como um todo e divulgada no site da CVM, que são as deliberações conhecidas também como stop orders. O que é isso? O colegiado da CVM delibera que aquela emissão é irregular, ou então aquela pessoa está atuando irregularmente no mercado, vota-se no colegiado com a devida fundamentação, com respeito ao contraditório para a defesa, é disparado para o mercado e fica no site da CVM, olha, para que seja parada essa emissão ou essa atuação, e é comunicado ao Ministério Público Federal. A partir daí, a gente busca atuar em auxílio ao Ministério Público Federal, né, com o objetivo de aprimorar ambas as instruções, né, feitas depois também pela Polícia Federal. A gente atua em conjunto, assim, nos auxiliando mutuamente, dentro do contexto dos convênios e acordos de cooperação existentes entre as instituições. Mas o que a gente tem notado é que, quando chega a atuação persecutória, seja administrativamente por parte da CVM ou criminalmente por parte do Ministério Público e pela polícia, a pirâmide já está se desfazendo. E o que demanda isso aí é uma atuação conjunta de inteligência e acompanhando o caso para conseguir deflagrar uma operação para conseguir desbaratar e conseguir prisão em flagrante. Aí você consegue parar o esquema. A gente tem notado isso. A CEG, eu posso até citar como exemplo, que inclusive está até para ser julgado agora pelo colegiado da CVM no dia 8 de dezembro, o caso da Unique Forex, que a polícia, eu não estou falando para a CVM que ainda vai julgar ainda, mas houve uma acusação por parte da nossa área técnica e o colegiado irá julgar, né? Mas a Unique Forex teve uma atuação muito interessante por parte da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que conseguiu parar diante da Operação Lamanai, que foi deflagrada e conseguiu parar os articuladores do esquema, inclusive com prisão em flagrante, atuando, né? Eu acho que o timing é muito importante da atuação dos órgãos de persecução e de enforcement administrativo, né? Perfeito. Era só isso que eu tinha para falar.
Perfeito, eu acho que a sua complementação foi perfeita, Léo, porque assim, naqueles casos, inclusive, que a gente conversou com vocês lá no ano passado, tal, foi exatamente isso, né? Se a gente tivesse pego aí um passinho atrás, na verdade, e entrado em contato com vocês, a gente talvez teria tido tempo aí de agir e pegar ainda quando o esquema estava no Uhum. início, enfim, ou operando, né? Muito, muito bom, legal. A gente sabe, na verdade, que o combate a esses crimes de pirâmides é muito difícil mesmo, né? Os criminosos vêm se aprimorando nas redes sociais, muitas vezes nem chegam a constituir a empresa, né? Formalmente, vamos dizer assim, e tudo isso dificulta bastante aí a gente pegar o esquema todo e conseguir algum tipo de repressão, né? O que mais pode ser feito? Eu queria perguntar para vocês, talvez começando com o Léo Marques, seria possível as autoridades investigativas federais, como por exemplo a Polícia Federal, Estadual, Polícia Civil, que a gente tenha algum tipo de atuação nesse sentido, ou atuarem de forma mais próxima, mais rápida? Olha, Adriana, isso não está descartado. No entanto, como a própria doutora Vanessa colocou, né, ali a lei de crimes contra a economia popular é uma infração de menor potencial ofensivo, e uma das recomendações da comissão é que seja revisto o tratamento penal, né? Não sei se revogando ou se aumentando a pena, o que seja. Isso aí, como não é nossa área, Senacom, a nossa área não é criminal, nós não temos competência criminal, a ideia seria entrar em contato primeiro com os órgãos do Ministério da Justiça, onde a Senacom está hospedado, para que esse tema seja debatido. E aí nós não temos ainda uma proposta formal de como fazer isso. Temos uma assessoria de assuntos legislativos lá que faz o endereçamento dos projetos de lei de interesse do Ministério, que tem uma coordenação que trata de assuntos penais. Nós iremos buscar contato com eles inicialmente para saber qual a melhor forma de endereçar isso e até para ver também como articular essa discussão no Congresso, né? Porque essa é uma etapa que não se encerra só conosco, isso depende de articulação com lideranças na Câmara, de articulação com lideranças no Senado e eventual sanção do presidente da República, caso um projeto desse sentido seja aprovado nas duas casas. Então, a gente precisa deixar claro que, embora seja uma necessidade para ontem, esse processo tem um tempo que está fora do nosso controle, tem um tempo do Poder Legislativo, que tem as suas prioridades, que tem a sua agenda, que não necessariamente vai coincidir com a nossa. Cabe a nós persuadi-los, inclusive, para que entendam a gravidade, a repercussão do que nós estamos querendo tratar e, se tivermos êxito nisso, abracem essa causa. Tá? Mas, enfim, a cooperação com os órgãos de persecução criminal, e aí talvez, ela não é descartada, aliás, tanto que chamamos o Ministério Público para participar, ele tem tanto a sua faceta civil quanto a sua faceta criminal, e ali a gente deixar também claro que há uma divisão de competências, né? Nem sempre a Polícia Federal vai ser competente para determinados casos, nem sempre a Polícia Civil vai ser competente para determinados casos. E alterar esse regramento hoje, inclusive foi um ponto que foi debatido até por uma provocação do Léo Montagnoli, depende até de uma emenda à Constituição, vamos lá, se é difícil aprovar um projeto de lei, imagina você aprovar um projeto de emenda à Constituição que depende de votação em 2 turnos, com pelo menos 308 votos na Câmara, com pelo menos 49 votos no Senado. Então, precisamos pensar em como ter eficiência nisso, né? Como conseguir o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Na prática, quando a gente fala de eficiência, é buscar entregar o máximo com os recursos que a gente tem, observados ali o que o contribuinte nos colocou à disposição em termos de recursos materiais, humanos e administrativos. Ótimo, eu quero pegar esse teu gancho aí, o que na verdade o contribuinte colocou à disposição, né? O que a gente teria, doutora Vanessa e Léo Montagnoli, que apresentar de evidências no momento que a gente faz uma denúncia aí, né? O que seria ideal para que a gente apresente ao grupo as evidências e para que a gente pegue no momento certo o esquema? Bom, em princípio, a questão da prova hoje é a prova digital, tendo em vista a prática do delito pelas redes sociais, como você mesmo disse. Essa evidência ou essa prova, ela não é
vamos dizer assim, hoje tão... as pessoas, os atores do sistema de justiça, muitos deles não têm muita capacitação para lidar. Mas quando o consumidor tiver que fazer essa denúncia, ele vai fazer o print das telas, ele vai encaminhar a conversa. Ih, acho que a internet... Travou. Acho que ela caiu. Oi? Acho que ela caiu. Acho que na verdade está aqui, mas está com o microfone mudo. Oi, Vanessa. Acho que você tá no mute. Aí. Isso, perfeito. Cada vez que sai, ele sai tudo. Desculpem, porque aqui a conexão no trabalho está péssima, gente. Já peço desculpas a vocês. Bom, mas a questão da prova, ela é muito importante e o consumidor, quando ele houver for vítima de um evento como esse, tem que reunir todas as evidências no sentido de print das conversas, print das redes sociais, aquilo que a gente já vem falando e que a gente vê em crimes praticados pela internet em geral. Mas mais do que isso, e aí eu queria pegar um gancho no pouco que o Max acabou de falar. O que a gente pode fazer de imediato com relação a essas ações, já que nós não estão nas nossas mãos a alteração legislativa imediata, já que não está nas nossas mãos uma alteração também a nível constitucional. Eu penso que, como os crimes atualmente no estado que estão são crimes de menor potencial ofensivo, mais de competência estadual, quem sabe propormos, através, quem sabe, do auxílio aí da Senacom, que já tem esse grupo formado, um grupo de delegados, de WhatsApp que seja, delegados da Polícia Civil do Consumidor, para que todos, e também os colegas do Ministério Público pudessem, que estão com atribuição criminal, pudessem participar. Nós poderíamos construir uma espécie de rede, né? A gente teria que ver a dimensão e como isso funcionaria, para que as medidas fossem tomadas rapidamente, ou que nós colaborássemos uns com os outros com essa produção de prova, né? Porque, como o Léo disse, há que se fazer as mudanças legislativas, elas vão demorar demais, né? E o que a gente tem visto, eu não sei o que os colegas, os dois Leonardos, né, podem dizer, eu tenho visto um fenômeno as pirâmides conhecidas internacionalmente ou já combatidas no exterior estarem sendo nacionalizadas. Ou seja, estarem migrando para o nosso país por causa da nossa legislação fraca. Uhum. E isso não acontece, eu trabalho com crimes cibernéticos há muitos anos, há 12 anos, eu percebo que cada dia mais, em termos de mundo digital, nós temos que tentar manter alguns estándares de punições nos países. Porque estes crimes que estão sendo trazidos, tendo em vista a questão da internet, da facilidade da prática do crime, eles estão cada dia mais, os criminosos, atuando em países cuja legislação é mais fraca. E por isso o esquema é muito lucrativo. Então, eu queria ouvir um pouco dos colegas a respeito dessa proposta da criação dessa rede e também do fenômeno fenômeno de trazer criminosos ou organizações que já deram golpes no exterior para o nosso país. Posso pegar Vanessa. aqui? Claro, pode falar, Léo. Então, acho que estamos em linha com a doutora Vanessa. Inclusive, foi até uma das propostas lá que a gente discutiu no grupo, foi até a proposta do Léo Marques, que justamente fazia essa interação entre já que os crimes têm sido atualmente interestaduais, afetando mais de um estado, mais de uma região, assim, de buscar
apoio junto ao Conselho Nacional do Ministério Público para haver uma interação entre ministérios públicos na busca de ações conjuntas, porque o mesmo esquema de pirâmide afeta mais de um estado, às vezes não faz nem fronteira, porque a internet conseguiu globalizar esse delito. Nós temos, não só a gente recebe a importação do esquema de pirâmide, como a gente também exporta. A gente exporta também o esquema de pirâmide. Tem pirâmides brasileiras que também são disponibilizadas no exterior, e o interessante é que eles colocam justamente ícones da propaganda de pessoas que são reconhecidas internacionalmente, jogadores de futebol, artistas, né? E, por exemplo, eu vou até citar um exemplo que é um caso que é estudado na SEC, né, na Security Exchange Commission, que é, entre aspas, a CVM americana, que lá, diferentemente daqui, eles têm atribuição para reprimir o Ponzi, o esquema Ponzi e a pirâmide, né? E que é o caso do Telex Free, que foi recentemente teve a condenação de um dos dirigentes aqui, um dos dirigentes aqui, que começou nos Estados Unidos, ele veio para cá, para o Brasil, e aqui no Brasil entrou pelo Acre e começou a fazer o esquema todo, chegou inclusive a patrocinar times de futebol, como por exemplo o Botafogo, que é um time que tem repercussão nacional, foi patrocinado pelo Telex Free. É um caso que é estudado no curso que é dado todos os anos na SEC. É um caso internacionalmente conhecido de exportação de esquema, ou seja, que demanda também uma cooperação internacional. A gente depende também de trabalho com DRCI, Interpol, para auxiliar nessa repressão. Né? Acho que eu consegui responder. Me permita uma parte aqui, Léo. Você claro. Dizer que o Botafogo tem repercussão nacional está um pouco exagerado, viu? Bom, era só isso que eu queria acrescentar. Tá ótimo, Léo, tá bom, muito obrigada. A gente também está recebendo aqui algumas perguntas do público que nos assiste aí. Então, doutora Vanessa, na verdade, basta o print da tela e, eventualmente, redes sociais e tal, para a gente fazer aí algum tipo de denúncia e acusar, né? A gente tem aqui, ainda nessa linha, uma pergunta da Florence Paiva, que nos assiste aqui, que deve ser uma guerreira e trabalhadora lá da venda direta. A gente chama empreendedora independente da venda direta, que está lá todos os dias convivendo, né, com esse tipo de crime, vamos dizer assim, e recebendo essa ameaça, porque a sua rede pode aí ser abordada por uma dessas empresas, né? Ela está dizendo o seguinte, como o consumidor pode evitar cair nesses golpes, isso é, pessoas podem se proteger e até ajudar nas denúncias. A ABVD, eu acho que vale a gente dizer aqui, tem uma série de materiais, vídeos que a gente faz essa campanha educativa e, de alguma forma, a gente já alinhou aí com o grupo que a gente vai ter esse canal para fazer as denúncias. Então, a ABVD é um dos canais aí para a gente abrir e chegar mais rápido em vocês aí para fazer essa denúncia. Como mais o consumidor poderia ajudar aí nesse trabalho de vocês? Bom, eu sempre acredito na prevenção, claro, porque depois do crime cometido, né, em todos os aspectos, você correr atrás, principalmente dessa questão do dinheiro, né, é muito complicado rastrear. Se a gente falar em criptomoedas, então muito pior. Mas respondendo à pergunta, eu penso que eu vi as cartilhas da ABVD, são excelentes, o material informativo é excelente, e quem sabe, liderando a Senacom, liderando aí uma grande esforço, nós fazemos assim, o ano ou o semestre do combate às pirâmides, alguma campanha mais forte nesse sentido, em que nós envolvêssemos já os PROCONs que já estão estruturados em todos os estados. Então, que houvesse uma disseminação maciça dessa informação através dos PROCONs, através das mídias, né? Das mídias, os PROCONs
promovendo através das mídias sociais e às vezes até atraindo mídia televisiva ou programas elaborando webinars. E também que a pessoa que vá, claro, entrar em ou receba um convite para uma suposta venda direta, né, e que desconfie, que ela faça primeiro uma checagem. Hoje a internet está aberta, né? Se ela jogar lá, muitas vezes no Google, já vai aparecer algum tipo de golpe que foi praticado por aquela suposta empresa de venda direta. Então, eu proponho, né, a gente tentar fazer uma campanha mais agressiva, tendo em vista esse aumento exponencial dos crimes, né, relacionados à pirâmide financeira. E já quero colocar aqui à disposição, eu sou diretora da Associação Mineira do Ministério Público e membro da CONAMP, que é a nossa Associação Nacional dos Ministérios Públicos. Em parceria com a Senacom, nós fazemos vamos dizer, este lobby legislativo aos projetos de lei. Eu aqui relacionei 7 projetos de lei sobre a matéria que estão em andamento no Congresso Nacional para alterarmos o tipo penal, porque sabemos que não só as denúncias, elas só vão ter um final, né, mais aceitável, uma persecução penal que efetivamente traga punição para os criminosos, se nós tivermos uma legislação mais forte. Então, eu já coloco desde já à disposição da Senacom, dos senhores, essa nossa possibilidade de lobby junto ao Congresso Nacional, estudarmos qual seria o projeto que poderíamos apoiar, que atenderia mais os interesses, e o Ministério Público de Minas, né, teria essa facilidade, tenho certeza que os demais colegas também do Ministério Público aí que são membros, também estariam aí em conjunto nessa nossa missão. Ótimo, e eu acho que nessa campanha nacional educativa aí a CVM também pode ajudar bastante, né, Léo Montagnoli? Não, sim, com certeza. No caso aqui da CVM, assim, o que a gente recomenda é que, por exemplo, se oferecer investimentos, né, ou estando oferecendo investimentos e buscar saber dentro do site da CVM se quem está oferecendo um investimento é habilitado na CVM para fazer esse tipo de trabalho, verificar se existe o registro desse investimento, o registro dessa emissão de contrato de investimento coletivo, de criptomoeda ou outro ativo qualquer. E o trabalho foi, como a doutora Vanessa falou, o trabalho de educação fundamental e de divulgação. Nós temos o nosso site que trata do assunto, existe o site do De Olho na Fraude, que é feito em conjunto CVM e Ambima, que também tem um caráter educativo. E também nós temos um outro site que foi criado, o Vasco, que participou também junto com a Ambima e que elaborou um site que seria como se fosse um oferecimento de um investimento, de contrato de investimento coletivo, como se fosse uma pirâmide, também envolvendo Forex, dando remuneração acima do que convencionalmente vemos em bancos e instituições financeiras habilitadas. E você vai lá, lê aquilo, e você clica e aparece assim, você caiu numa pirâmide. Aí começa a explicar tudo do que vem a ser uma pirâmide, como é que funciona o esquema. Eu não vou dizer qual é o site, que senão perde o efeito surpresa educativo. Mas é uma proposta muito interessante esse simulador, e para as pessoas sentirem, e a gente tem tido um retorno muito bom disso, que as pessoas, quando caem entre aspas no esquema, elas procuram adentrar no site, todas as perguntas e obter as respostas, ou seja, se interessam em aprofundar no tema. Isso é a parte interessante. Mas eu sou muito favorável, assim, acho que tem espaço para isso, para que se faça uma atuação conjunta em termos de educação e até mesmo a questão de modificação legislativa no caso, com certeza.
Verdade, a BVD apoia aí os dois movimentos e está à disposição, como a gente sempre fala, e está à disposição para fornecer aí todo o material necessário. E eu queria só complementar tudo isso, Florence, dizendo assim que esse nosso material também está disponível aí no nosso site, enfim, ou até entre em contato com a gente que a gente pode mandar. E o que a gente costuma dizer é o seguinte: esteja sempre muito atento a empresas que oferecem ganhos rápidos e fáceis, né? Ganhos acima do normal, ou enfim, exorbitantes de uma forma muito fácil, né? A gente costuma dizer, isso está no Código de Ética da BVD, até que as empresas devem prometer aquilo que é possível, né? Aquilo que não pode prometer, o que não pode entregar, né? Isso é um dos preceitos número 1 aí no Código de Ética da BVD, né? Então, fique sempre muito atento às empresas que oferecem ganhos rápidos e fáceis, né? Como tudo na vida, tem que ter trabalho sempre para trazer ganho. Claro que é sempre muito possível ganhar, mas tem que trabalhar de forma proporcional na venda direta, assim como em qualquer outra atividade, né? Muito bem. Continuando aqui a nossa... Oi, pode Eu falar, queria só Léo, fica fazer à um vontade. registro rapidinho. Claro. Primeiro, doutora Vanessa, eu fico muito feliz de ter esse registro dessas proposições legislativas. Se você me autorizar, eu gostaria de pedir o seu contato via... eu vou pedir para a Adriana me passar o seu contato, que eu acho que nós temos muito a conversar. Está autorizado. A respeito disso, tá? Inclusive, eu só queria deixar registrado, né, que a ideia foi justamente, no resultado do trabalho, é criar uma rede mesmo, rede de monitoramento, não sei se vai ser o nome, mas a ideia é rede de monitoramento de pirâmides financeiras, onde nós busquemos ali que os ministérios públicos, as polícias civis, principalmente, né, que é onde está mais o foco da atuação das pirâmides, criem pontos focais justamente para esse fluxo mais expedito de informações, tá? Então, aí, por enquanto, o conceito é esse, e depois vamos ver como é que isso vai ser implementado institucionalmente, né? Como é que serão os protocolos e tudo. Mas, enfim, eu queria deixar registrado que eu fico muito feliz, porque isso já corta muita coisa, né? Já corta muitas etapas do processo, eu realmente não tinha conhecimento dessa informação. E aí, eu vou entrar em contato para que nós busquemos, inclusive, a nossa assessoria parlamentar também, para já buscar ações aí no sentido de promover o funcionamento daquele projeto que tiver maiores condições de ser aprovado, né? Que tenha o resultado que nós esperamos, que possa produzir. Perfeito. Agradeço muito. Queria deixar registrado que eu fico muito feliz com essa sua observação. Obrigada. Eu queria agora fazer uma pergunta, eu diria para os três. Bom, hoje em dia o mundo ficou digital, né? Não é nem tá ficando, ficou digital já, né? Principalmente agora com o advento da pandemia, tudo acontece, na verdade, digitalmente, operações, enfim, em geral, né? De recrutamento de pessoas, eventos para recrutamento, até motivacionais, a própria venda, divulgação dos produtos, etc., né? Há ações para rastreamento do dinheiro, o Léo falou um pouquinho disso, mas eu queria um pouco mais de detalhes, ou o uso de identidades diferentes nas redes sociais. Vocês, de uma forma geral, estão se especializando mais no rastreamento digital? Vamos começar pelo Léo Montagnoli aí. Atualmente, a questão do rastreamento digital e do rastreamento financeiro depende de uma persecução. A CVM, nesse ponto, ela está bem limitada quanto a isso, por causa dos seus poderes de investigação, que são bem limitados pela lei. No caso é o seguinte, quando isso passa para a Polícia Federal, para a polícia, né? Eu não vou nem falar Polícia Federal, para a polícia e para o Ministério Público, aí sim a gente consegue ter acesso a esse tipo de investigação, de linha investigatória, de meio de investigação, porque aí teria que ter autorização judicial para fazer levantamento desses dados que hoje são protegidos pela lei de LGPD, por questões de privacidade, questão de marco civil da internet, que protegem esses dados, e também pelo lado do dinheiro também, que dependem também de quebras de sigilos, também da investigação, que a gente consegue verificar, a gente consegue rastrear esse dinheiro. Mas
a quebra de sigilo financeiro, a CVM até consegue. Ela consegue por conta do convênio com o Banco Central. Mas de dados digitais, assim, já complica um pouco, aí depende da persecução penal. Mas aí fica muito restrito no âmbito da CVM aqueles casos, eu volto mais uma vez a falar da sua atribuição, que é da emissão de valores mobiliários e de atuação no mercado de capitais, né? Mas a gente tem tido assim, trabalhos bem interessantes em cooperação no âmbito dos acordos de cooperação com o Ministério Público e com a polícia. Temos tido muito sucesso nessa interação daquilo que a gente não consegue obter por meios próprios, a gente consegue por via deles pedindo judicialmente a autorização para acesso a esses dados digitais. Acho que eu esclareci. Com certeza. Vocês querem complementar alguma coisa? Eu queria complementar. Minas Gerais, eu gosto muito das boas práticas, né? Da gente tentar não inventar roda e tentar nos valermos das boas práticas. Minas Gerais criou a primeira promotoria de crimes cibernéticos a nível estadual no Brasil, no ano de 2008. E a partir daí eu tive a felicidade de ser a primeira chefe dessa promotoria. E a partir daí nós desenvolvemos muitas operações de quebra de sigilo bancário, de combate à lavagem de dinheiro e estelionato, daqueles sites, daqueles websites que são criados especialmente para praticar fraudes, né? Então, agora vem aí a Black Friday e a gente vai ver aí um monte de sites que é criado para poder praticar fraude. Então, o que eu quero dizer com isso? Com essa experiência desse trabalho, nós obtivemos muito sucesso no rastreamento dos ativos, como o Leonardo disse, Leonardo CVM, né, disse, a questão com medidas judiciais efetivas, com rastreio no momento exato, uma investigação muito eficaz e com condenações bastante expressivas. Então, eu acredito que nós podemos transplantar essa experiência para também a persecução penal nos crimes com relação às pirâmides financeiras. Então, eu não vejo que isso seja um obstáculo, essa questão da obtenção de prova ou rastreamento dos valores ou ocultação de patrimônio, sabe? Tanto as polícias quanto os ministérios públicos, a nível estadual e federal, têm bastante expertise no tema. O que eu disse o que nós sempre precisamos ter uma legislação que nos auxilie, e isso é uma proposta que aqui, quem sabe hoje nós estamos startando, né? Uma agilidade nessa alteração, os instrumentos legais de lavagem de dinheiro e de bloqueio de ativos já nos estão disponíveis, as mídias sociais, os grandes provedores que detêm esses dados, os ministérios públicos e as polícias, nós já temos esse contato através de plataformas especialmente desenvolvidas para law enforcement, né? Para que nós obtenhamos algumas informações com mais agilidade. Isso aqui nós temos muita experiência com relação a isso, né? Eu, inclusive, dou treinamentos para que os colegas e alguns policiais também se familiarizem. Então, desde já eu me coloco à disposição, se precisar também, ao ver algum tipo de, vamos dizer, de capacitação nesse sentido, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não é impossível, já tem sido feito e tem sido feito com muito êxito. Excelente, muito bom. Obrigada. Léo Marques, quer complementar alguma coisa ou passamos para a próxima? Não, podemos passar para a próxima. Tá. Da minha parte... Muito bem. A gente está quase encerrando aqui, eu vou fazer a última pergunta e depois, se der tempo, a gente faz mais uma que está vindo aqui pelo chat. Uma coisa que nos chama muito atenção, assim, muitas vezes é a mesma pessoa, as mesmas pessoas, né, que fazem, exatamente, que fizeram uma pirâmide anterior, a empresa de pirâmide anterior, e dali algum tempo volta, eventualmente em outro lugar, mas com o mesmo tipo de crime, usando talvez o mesmo, outros produtos, né? Agora, uma das questões que a gente dizia que evidenciava muito também ser uma pirâmide, que a empresa tem que ter como centro o produto, né? Nunca o recrutamento de pessoas. E agora,
com esse advento das criptomoedas e essas empresas que surgiram recrutando pessoas dessa forma, nem o produto mais precisava, né? Porque a criptomoeda, enfim, né? Não existe o produto, né? Então, o que eu queria perguntar para vocês nesse sentido, bom, a gente já falou aqui, né, de um esforço conjunto para aumentar a pena e de buscar o dinheiro dessas pessoas. Assim, como é que é feita a rescisão? Por exemplo, nos casos como Telex Free ou nesses casos passados, por exemplo, Léo, você comentou aqui da Unique Forex, né? Como as pessoas têm reembolso ou seus dinheiros restituídos aí? O teu microfone está fechado. Léo Montagnoli ou Léo Marques? É isso que eu ia perguntar. É verdade, é difícil. Vai lá, Léo Montagnoli, por favor. Eu acho que era com você. No caso, a questão da restituição, a CVM não se envolve quanto a isso, né? Não é do mandado da CVM partir para a busca do ressarcimento dessas pessoas, mas sim da sanção daqueles que cometeram a infração. No caso, assim, vai ter que buscar via judicial para tentar obter o ressarcimento do que foi perdido. Tarefa, sim, na minha opinião, assim, a tarefa que será hercúlea, porque geralmente esses valores eles já foram consumidos. Esses bens geralmente são colocados em nome de terceiros, que dificulta muito você conseguir efetivar esse ressarcimento. Mas, assim, a via que se utiliza é a via judicial. Acho que, no caso aí, talvez a doutora Vanessa, que está à frente no Ministério Público, possa, talvez, dar maiores esclarecimentos quanto a isso, a questão do ressarcimento por via judicial, o Ministério Público encampando, talvez, pela via de ação civil pública, talvez, né? Ótimo. Você quer complementar, Vanessa? Posso complementar? Eu vou trazer a experiência, como eu disse mais uma vez, dessa questão do crime de estelionato. E por que eu vou falar isso? A questão desses sites fraudulentos, etc. Quando a gente faz a apreensão ou a quebra de sigilo e bloqueio de bens na área criminal, e isso é muito importante para que o consumidor saiba disso, ele não vai ter uma restituição, vamos dizer assim, tão imediata ou tão, vamos dizer, não é o objetivo da ação penal. Número 1, a reparação do dano à vítima. Ele é um objetivo secundário, infelizmente. O primeiro objetivo é trazer com que aquela pessoa seja punida. Mas como nós trouxemos algumas, vamos dizer, inovações, até pela experiência, porque o que a gente tem que perceber é que o processo penal, quando chega no fórum, vou dizer assim de maneira bem simples, quando aquela ação chega com o oferecimento de denúncia e inúmeras vítimas, nós já tivemos vítimas, mais de 2.000 vítimas, porque a internet traz essa capacidade. Uhum. Ou seja, as vítimas não são mais aquela vítima, uma vítima aqui em Belo Horizonte, uma aqui em Contagem, não. É no Brasil inteiro que está no mundo. Então, as dificuldades também para o andamento da ação penal, elas são também gigantescas nesse sentido. Então, voltando ao que eu quero dizer, o que o processo penal trouxe hoje? Um dispositivo dizendo que o juiz deve buscar o ressarcimento às vítimas ou determinar o ressarcimento às vítimas quando essas vítimas, quando haja condenação. Então, já é, vamos dizer, um grande passo para facilitar o ressarcimento. Mas é um caminho longo. Ou seja, aquela vítima, ela não vai receber rapidamente daquele prejuízo que ela sofreu, porque ela vai depender, primeiro, da condenação desse agente, da localização desses bens e, afinal,
que ela esteja habilitada nestes autos. Então, por isso que é importante. Eu acho que é um desafio nós sabermos como divulgar que aquela empresa já foi condenada ou está sendo processada, né? Para que a vítima se habilite de alguma forma. Né? Eu vou falar rapidamente, nós criamos uma página na internet, quando nós tiramos o site do ar, que é como o FBI nos Estados Unidos faz, que é uma warning page. Quando nós tiramos aquela página do ar, nós colocamos, essa página foi objeto de ação do Ministério Público, e se você foi uma vítima, entre em contato com o e-mail tal. Porque nós fazemos com que aquela URL, ela seja feita, ou seja, convertida em favor da investigação. Você simplesmente não tira a URL do ar, o website do ar. Porque muitas vezes, se você faz uma operação e tira o website do ar, ele vai aparecer lá, URL não encontrada. E, ao contrário, se a pessoa que sofre um prejuízo, ela busca aquela URL e encontra essa marca, essa warning page, ela já sabe lá que houve uma ação policial, uma ação do Ministério Público e qual o canal de contato. Então, eu penso que essas boas práticas podem também auxiliar esses consumidores a terem os seus bens, né, ou o seu prejuízo ressarcido. Sem dúvida, isso é uma ideia muito legal, porque acaba que a primeira coisa que a pessoa faz é entrar no site da empresa, né, para pegar mais informações. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. E aqui na venda direta tem uma figura que seriam exatamente os líderes que vão para uma empresa dessas e acabam levando aí outras pessoas, né, acabam também sendo propagadores dessas empresas, exatamente para recrutar e trazer mais pessoas. Esses líderes, na verdade, assim, podem de alguma forma também ser condenados, assim como os donos das empresas? Eu não enderecei, mas fiquem à vontade, quem quiser responder. O tipo penal atual, ele não pode... Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Mal. Se você puder repetir, agora sim. Sim. O tipo penal, ele é muito específico. Ele fala do crime contra o povo ou um número indeterminado de pessoas. Acaba que, se esse líder ele vai recrutar uma pessoa, o tipo penal vai ser diferente. Compreendeu? Ele vai passar para o crime de estelionato, por incrível que pareça. Porque se a pessoa contata diretamente alguém, o tipo penal muda. O tipo penal muda. O crime a organização que promove a pirâmide é contra o povo ou um número indeterminado de pessoas. E, inclusive, esse é o tipo penal de uma das sugestões legislativas. Eu até peguei aqui para a gente ver, que ele traz, um projeto de lei que está no Senado Federal, do senador Flávio Arnes, ele está na CCJ com o senador Rodrigo Pacheco, que é até aqui de Minas. Acho que seria um bom caminho para a gente começar, mas o tipo, ele diz isso, ele altera, a proposição legislativa seria de alterar, e colocar também indicação ou afirmação para pessoas determináveis. Eu acho que aí nós poderíamos ter uma tipificação do crime de pirâmide quando é uma pessoa só. Não sei se eu respondi. Deixa eu ver se eu entendi, então. Quer dizer, contra os donos da empresa, é óbvio, existe o crime, porque, na verdade, está caracterizado aí como um crime contra a população, contra o consumidor, etc. Agora, os líderes que recrutam, vamos dizer, enfim, 100, 200 pessoas para participar também desse esquema. Nesse caso, hoje em dia não poderia haver não há nenhum tipo de repressão, enfim, atuação. Há repressão, mas com crime de estelionato, porque são pessoas determináveis, né? Determinadas. Tá. Entendi. Então, esses líderes poderiam sofrer aí com o crime de estelionato por levar outras pessoas para o esquema. Claro, isso hipoteticamente falando, né? Lógico, temos que ver o caso concreto. Mas
líderes, em geral, os chefes, né, ou aqueles que são os criadores do esquema, por mais paradoxal que possa parecer, vão acabar caindo no crime contra a economia popular. Muito bom. Gente, já são 11h10 aqui, eu quero... Ou pois não, Léo? Eu queria só acrescentar, talvez é porque falta talvez um ponto só que precisa ser acrescentado, é porque o crime de estelionato, ele está, se estiver errado, ele está condicionado à representação do ofendido, né? Quer dizer, o ofendido, no caso, aquele que foi recrutado pelo líder, ele tem que se dirigir ao próprio Ministério Público ou à delegacia de polícia dizendo que ele quer representar contra o autor do crime. Então, é necessária essa postura. Então, eu acho que precisa ser colocado isso, tá? Perfeito. Então, Perfeito. assim, Essencial. As pessoas da rede, né, que foram recrutadas por essa pessoa é quem teriam que fazer aí a denúncia nesse caso. Perfeito. Gente, assim, teria um montão de outras perguntas aqui para a gente continuar. Eu quero agradecer aí as pessoas que nos mandaram perguntas. Eu acho que a gente acabou cobrindo tudo de alguma forma. Teria muito mais conversa para a gente fazer aqui. Eu acho que esse assunto dá muito pano para manga, mas a gente vai fazer outras aí com esse grupo, conforme vocês forem amadurecendo o trabalho. A gente volta a convidar vocês aqui. Quero primeiro parabenizar aí a Senacom por estar constituindo esse grupo tão importante de trabalhar de crime contra as pirâmides. Tem mais uma vez todo o nosso apoio, é um esforço super importante e a gente deseja sempre muito sucesso para vocês aí nesse trabalho. Obrigada por compartilhar o conhecimento, o tempo de vocês aqui com a gente, e para vocês que nos assistem, mais uma vez, muito obrigada pela audiência. A gente espera vocês no dia 2 de dezembro, no Encontro Online da Venda Direta, que é o evento que vai aí finalizar o ano com toda a circunstância que esse ano merece, né? A gente vai ter aí um debate falando de perspectivas para 2021 para o nosso setor e também uma palestrante internacional que vem falar de inteligência emocional, de neurolinguística, de uma forma muito leve e alegre. Aí a gente espera todos vocês mais uma vez aqui conosco. E para vocês, queridos, muito obrigada. Tenham um bom dia aí. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada pelo convite. Um abraço a todos. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Uma ótima semana. Eu agradeço. Boa semana e estou à disposição para o próximo evento. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Abraço, Léo. Abraço para a Valência. Abraço, Valência. Prazer. Um abraço aí, Léo. Tchau, tchau.